fazer aqui uns comentários, boa noite, a respeito da nossa... Espera aí... Hoje, tá, nós vamos abordar o código, tá? O Código de Trânsito, ou seja, a Lei 9503, ok? Nós vamos tratar da lei de trânsito, porque está ocorrendo uma mudança grande, mais de 50 alterações, tá? No Código de Trânsito, e eu acho que é interessante nós abordarmos agora, tá? Principalmente essas alterações, elas estão relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação, tá? Como o prazo de validade, a questão de aumento de ponto para suspensão, etc. Bom, então, eu não vou entrar na discussão, tá? Não vou entrar na discussão da parte administrativa do Código. Aqui, nós vamos ver a parte criminal. Então, eu quero deixar claro para vocês que nós podemos entender o Código de Trânsito, a Lei 9503, como duas grandes partes, tá? Uma parte administrativa, onde nós tratado a questão, justamente isso, de juntas de julgamento, funcionamento de DETRAN, carteira de habilitação, a parte administrativa, tá? Que é importante, mas não é o objetivo dessa disciplina. Essa disciplina, nós vamos ver os crimes, tá? Crimes de trânsito. Tá? Então, essa lei 9503, nós temos, lá no artigo 1º, só para pontuar, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por esse código. Por que eu falei que não vou tratar da parte administrativa, mas fiz questão de ler esse artigo? Porque ele aqui deixa claro onde ele é aplicado, gente. Tá? Nas vias terrestres. Então, veículo, para estar incluído no Código de Trânsito, tem que ser em via terrestre. E, por exemplo, isso exclui vias, aí são estradas, rodovias, ruas. Trilhos, não. Tá? Então, acidente, um trem passa por cima de uma pessoa e causa lesão ou mata, não vai ser
utilizado o Código de Trânsito, e sim o Código Penal. Tá? Um avião, quando está pousando, taxiando, decolando, ele está com roda no chão andando. Ele pode atropelar alguém, pode pegar um carro. Vai ser aplicado o que? O Código Penal, porque ali não é uma via. Então, a gente tem que deixar bem claro que esse código se aplica, tá, aos veículos automotores terrestres. Tá? Bom, e aí nós vamos pular uma série de artigos que não tem muito a ver com essa parte que nós vamos ver. Vamos permitir. Porque nós temos partes muito importantes. Por exemplo, aqui o artigo 96. Os veículos classificam-se em, com relação à tração, a forma como ele é tracionado. Automotor, ou seja, tem motor que faz com que ele ande. Elétrico, propulsão humana, tração animal ou reboque ou semi-reboque. Quanto à espécie, aí vem lá, passageiro, quanto à espécie, pode ser de passageiro, bicicleta, ciclomotor, motoneta, motocicleta, e assim vai, gente. Então, eu acho interessante e muito importante que dê uma lidinha no código como todo, tá? Só que nós aqui vamos abordar outra parte. Então, deixa eu só pegar aqui e colocar aqui no meu artigo 291. Eu já devia ter deixado isso aberto no 291. Já estou chegando lá. Espera aí. É que muito artigo. Cheguei lá. Bom, nós vamos começar o estudo a partir do artigo 291. Gente, olha só. Antes de chegar aqui, tem o artigo 1º que nós lemos, só para esclarecer a respeito dessa questão de veículo automotor. E temos os demais artigos, tá, que são importantes, tá, porque ali traz uma série de definições, traz as penalidades administrativas, como multa, tá, tipo de ponto que perde, tudo isso. Nós vamos começar a estudar a partir do artigo 291, que quando ele começa a tratar dos crimes de trânsito. Tá? Bom, esse artigo 291, logo de início, que trata das disposições gerais, ele deixa claro a aplicação subsidiária, tá, aos crimes praticados na direção de veículo automotor, as normas gerais do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei 9.099. O que ele está dizendo? É um procedimento especial. Tá? É um procedimento especial, mas que aplica subsidiariamente, tanto na parte penal como na parte processual penal, a legislação penal, processual penal e a 9.099, que tem rito também próprio. Tá? Inclusive, essa lei
ela foi explorada ontem no concurso para a Polícia Rodoviária Federal, que foi realizado ontem no Brasil, a prova escrita, tá? Bom, e o artigo 291 diz assim, ó, aos crimes cometidos na direção de veículo automotores previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099, no que couber. Aí vem o parágrafo 1º e diz: aplica-se aos crimes de trânsito, de lesão corporal culposa, o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099, exceto se o agente estiver, 1, sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. 2, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia, em manobra de veículo automotor não autorizado pela autoridade competente. 3, transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. O que quer dizer isso, gente? Esses artigos que ele menciona da Lei 9.099, tá? São aqueles casos que tratam dos institutos de transação penal, composição civil, necessidade de representação, tá? Então, via de regra, lesão corporal do trânsito depende de representação da vítima ou de seu representante legal. Condição de procedibilidade. Vocês, sétimo período, já chegando ao final do curso, sabe da importância disso, gente. Tá? Logo, logo, vocês estarão sendo submetidos a exame de ordem e lá na segunda fase, para quem for fazer penal, essas coisas caem, e caem mesmo. Então, a regra, qual é para lesão corporal no trânsito? Ou você atropela alguém, ou você bate com o teu carro e machuca alguém. Para ser proposta a ação penal, é necessária a representação da vítima, ou de seu representante legal, caso essa não tenha capacidade. Tá? Isso significa dizer que trata-se de uma condição de procedibilidade da ação penal. A ação penal é pública, mas condicionada à representação. Então, houve um acidente, a pessoa se machucou. Essa pessoa tem que representar para que o promotor possa propor ação penal. Ok? Agora, nos casos em que eu li, ou seja, o parágrafo 1º, não. A ação vai ser pública, incondicionada. É o caso do racha. Você atropela alguém participando do racha. É pego embriagado. Então, nesses casos, não precisa dessa representação, tá? Dessa representação e também a questão, além de se tornar uma ação incondicionada, não vai poder o promotor pegar e aplicar a transação penal, por exemplo, ou a composição, vai ter que denunciar e prosseguir. Tá? Antes de prosseguir, eu esqueci de fazer uma observação que eu tinha anotado aqui, agora que eu fui ler, eu tinha certeza que eu ia esquecer, por isso que eu anotei. Essa lei, o Código de Trânsito, ele surgiu para
trazendo no seu bojo crimes, previsão de crimes, ele surgiu para preencher uma lacuna. A doutrina, os especialistas em direito sempre reclamaram de que não tinha crime específico do trânsito. E, no entendimento deles, por isso, nós perdíamos tantas vidas em acidente de trânsito e tínhamos tantas pessoas lesionadas, inclusive gravemente, com graves sequelas, porque não tinha uma legislação específica, um crime específico. Nós tínhamos que usar os crimes previstos no Código Penal, na lesão corporal, no homicídio, etc. E sempre se falou, o trânsito no Brasil mata mais do que guerra, mata mais do que doença cardíaca, ataque cardíaco. E tanto se falou que o legislador criou uma legislação de trânsito. Tá? Criou uma legislação de trânsito e incluiu nessa legislação, além da parte administrativa, a parte criminal, tipificando crimes próprios do condutor de veículos. Na esperança disso, frear essa quantidade imensa de delitos de trânsito, de lesões, mortes. Isso, evidentemente, que não resolveu o problema. Tá? Não resolveu. Inclusive, isso foi o tema da redação do concurso da Polícia Federal, ou Rodoviária Federal de ontem. Tá? Essa questão da tipificação de crimes, principalmente a questão da embriaguez, do volante, essas coisas, e se isso foi efetivo ou não para a diminuição dos delitos. É evidente que não foi, gente. Mas isso não é só um caso isolado com a lei de trânsito. É com toda, tá, a lei penal. Nós estamos aumentando as penas para roubo, para furto de caixa eletrônico, com explosivo, porte de arma, homicídio, e não está adiantando. Tá? Não está adiantando. Porque a população, ao que tudo indica, está descrente do poder público, das autoridades e da importância de cumprir a lei. Tá? O resultado disso foi essa operação lá no Jacarezinho. Os bandidos viram a polícia chegar, tá? E mesmo assim enfrentaram. Houve o que aconteceu, podia ter muito mais gente morta. Tá? É que eu acho que essa operação, inclusive, vazou. Tá? E vazou. Ela vazou, porque tem que comunicar o Ministério Público e parece que foi encontrado aí em algum lugar um print de uma tela lá do Ministério Público e isso vazou. Mas essa descrença das pessoas nas leis, na ordem, nas autoridades, está gerando esse fenômeno de não está adiantando mais a lei penal. Nós temos que começar a procurar outras soluções, que não só a repressão através de lei penal, de julgamento, etc. Bom, então, eu falei para vocês que antes não tinha esses delitos de trânsito e eles passaram agora a ter uma tipificação própria, tá? Nessa esperança de frear esse aumento exponencial dos problemas causados na direção. Bom, no caso, dependendo do delito, tá? Nós teremos o juízo competente, tá? E nós teremos uma série de consequências. Tá? Lembrando a vocês que, por disposição expressa do artigo 89 da Lei 9.099, todo delito, mesmo aquele, todo aquele crime que a pena mínima não passar de 1 ano,
caberá suspensão condicional do processo, tá? Então, tem que ter cuidado disso no exame de ordem, e também quando vocês estiverem advogando com o cliente, lembrar disso, que se a pena mínima prevista não for superior a 1 ano, cabe ali a suspensão condicional do processo. Vai parar o processo por um período de prova de 2 a 4 anos, e ao final desse período, se a pessoa não tornar a cometer nenhum delito, extinguir-se a punibilidade daquele crime que ele tinha praticado antes. Bom, mas vamos lá. O parágrafo 2º diz que, nas hipóteses previstas no parágrafo 1º desse artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal. Gente. Isso é o seguinte, mesmo que a pena de lesão, em princípio, não precisasse do inquérito, termo circunstanciado, se for naquelas condições do parágrafo 1º, vai ter que ser instaurado inquérito. Tá? O delegado não pode simplesmente fazer um RO circunstanciado, tem que instaurar um inquérito para que se dê oportunidade de apurar com mais precisão os fatos, o que aconteceu. Parágrafo 4º, o juiz fixará a pena base segundo as diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime. O que ele quer dizer? Que aqui o juiz, na hora de decidir entre o mínimo e o máximo da sanção, ele vai usar o sistema trifásico, tá? Previsto lá no Código Penal. E o artigo 293 também ainda trata de considerações gerais, fala que a penalidade de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. O juiz, então, na sentença, vai ter que especificar. E vai falando, eu vou pular, tá? Eu vou pular porque, em que pese ser importante, é só questão de leitura. Eu vou pular para o artigo 298, que aí sim tem uma importância direta lá na pena. Artigo 298. São circunstâncias que sempre, olha só o que está falando, sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Ter o condutor do veículo cometido a infração. 1. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiro. 2. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. A gente cansa de pegar aí, principalmente motociclista, sem placa. Tira a placa, porque a placa de trás vem, tira e avança sinal, pardal, o guarda não consegue multar, etc. Com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente a do veículo. Ou seja, a pessoa dirigir sem a carteira, ou se tiver carteira, com uma carteira que não possa dirigir determinado veículo. Ele tem categoria B, veículos até tanto. Aí está dirigindo um caminhão, tá? E isso sempre vai aumentar a pena. 5º, quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com transporte de passageiro ou de carga. É um motorista profissional, gente, tá? Escola, ônibus urbano, tá? Caminhoneiro, etc. 6. Utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança
ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidades prescritos nas especificações do fabricante. Sei lá, é o maluco que pega, que nem essa molecada que pega o carro e põe uma turbina no carro que não tem previsão de turbina. O que vai acontecer? Vai a turbina comprimir mais o combustível, mais o ar, o carro vai ter uma queima mais rica, vai girar mais e o eixo não vai aguentar, o freio não vai aguentar, tá? Ou colocar nitro no carro, para o carro ter um ganho. Tudo isso altera as características do carro, estou dando um exemplo, tem outros também, como também dimensionar diferentemente a roda, botar rodinha com perfil baixo, essas coisas. E temos o sétimo, sobre a faixa de trânsito temporária ou permanente destinada a pedestres. É você causar um acidente na faixa de pedestre. Isso sempre vai agravar. E aí, gente, nós vamos começar, tá, no 302 a falar dos crimes em espécie. Mas eu peço atenção especial para vocês, tá, para o artigo 301 do Código de Trânsito, que fala da prisão em flagrante e fiança. Todo condutor tem que saber esse artigo. E os advogados que vão trabalhar na área também. Tá? Olha o que diz o artigo 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Né? Vamos traduzir isso aí de uma maneira mais palatável. Está dizendo o seguinte: se a pessoa praticou por culpa, óbvio, o acidente, porque se a pessoa, gente, atropelar alguém de propósito, nós não estamos falando de lesão corporal ou homicídio do trânsito. Vai ser lesão corporal ou homicídio lá do Código Penal. Você usou o carro como uma ferramenta, tá? Aqui é lesão corporal e homicídio culposos, no caso, que são os dois, tá? Se for doloso, os crimes forem dolosos, não, migra para o Código Penal, porque aqui é culpa, tá? E como o agente agiu com culpa, o legislador entendeu dar essa condição para que ele não seja preso em flagrante, nem tenha que pagar fiança. Contanto que ele preste integral socorro à vítima. E aí, gente, o entendimento em que pese Tiago, para evitar isso, inclusive, eu acho que se evadir do local do acidente, eu já... Não, ele, quando atropelou, era ex-jogador do Botafogo. Ex, tá? O Marcinho. Mas já devia estar querendo ir para o Flamengo, mas aí não deu certo, foi para outro time, mas ele ali já estava com a cabeça no Flamengo. Aí, gente, olha só, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: desde que surgiu essa lei, lá em 97, nós vemos estudando os casos, né? E você vê como ela evoluiu a doutrina e a jurisprudência. Hoje, o que se entende prestar socorro à vítima? Não precisa fazer respiração boca a boca, nem pegar a vítima, tirar do local, jogar no teu carro e levar para o hospital. Não ser num caso extremo, gente, no local onde não tem sinal de celular, não passe patrulha, a polícia rodoviária, que aí você vai correr o risco de remover a vítima. Mas todo mundo sabe que a remoção da vítima pode causar mais transtornos ainda do que benefício, que
Só a maneira de você carregar, sem colocar colar cervical, pode agravar uma lesão, tá? Boa noite. Tudo bem, Gabriel, tá? Pode causar uma lesão mais grave do que a sofrida no acidente. Então, o ideal é você pedir socorro para que venha o resgate e leve com a técnica. Mas nem sempre isso é possível. Mas, tirando esses casos excepcionais, o entendimento hoje é que, conforme foi dito aí, a respeito do Marcinho, que você, pelo menos, não fuja do local, que você fique ali, sinalize para que evite um outro acidente, que dê um apoio moral à vítima, que ligue para chamar resgate, entendeu? Que desobstrua a via respiratória, caso esteja engasgando, alguma coisa assim. Essas coisas básicas, tá? E não pegar a vítima, jogar no teu carro e levar para o hospital, que está arriscado você matar a vítima nesse transporte, tá? Então, o que se pede, e o que se exige, na verdade, é que a pessoa fique ali e não fuja do local e preste todo o auxílio possível. Agora, tem casos e casos, gente, tá? O caso do Marcinho, por exemplo. Ele alegou, lógico, depois de orientado pela defesa, a defesa está ganhando por causa disso, e ainda bem que ele não era mais jogador do Botafogo, porque deve estar recebendo seu salário e está podendo pagar o advogado, senão o advogado não ia ter dinheiro, né? Que o Botafogo não estava pagando. Então, gente, o que acontece? Ele alegou que ficou com medo de ser lixado, porque é jogador de futebol, tem muito torcedor do Botafogo, muito torcedor do Botafogo, não sei aonde muito, que estava descontente com ele e tudo, e poderia lixá-lo, reconhecê-lo e lixá-lo. Isso não justifica. Tudo bem, tem ocasiões em que, de fato, ele corre o risco de ser lixado, tá? Perto de uma comunidade, por exemplo, está arriscado descer lá o morro e lixar o cara, botar dentro do carro e tacar fogo. Mas aí ele não tem que fugir, tá? Faz então, onde que para linchar tem que ser uma galera? Onde que tu vai arrumar uma galera? Eram uns 13. Já morreu, ó. Bete Carvalho, Agnaldo Timóteo, só para dizer 2, tá? Então já tem 11. Meu pai faleceu, foi para 10, tá? E aí daqui a pouco só tem eu e meu filho, entendeu? Aí vai ficar difícil de ter uma multidão para linchar alguém. Mas essa questão, como é que você deve agir no caso desse? Você atropela uma pessoa, sente que vai dar ruim, que tu vai ser linchado. O que tu faz? Sai dali, é evidente, tá? Que está em estado de necessidade, legítima defesa, alguma coisa assim. Mas se dirija para uma delegacia mais próxima ou a primeira patrulha da PM ou da Guarda Municipal que encontrar e comenta o fato. Se tiver celular, liga, tá? E não fazer que nem ele, que pegou o carro, escondeu o carro, tá? E sumiu. Ele só botou a cara depois que foi descoberto. Que a pessoa filmaram o carro, viram placa, que a polícia correu atrás e encontrou o carro. Pela perícia, tá? Não tinha marca de frenagem, ou seja, ele passou varado, e pelo dano causado à estrutura daquele carro, um Mini Cooper, estimou-se que a velocidade dele era muito superior à permitida na via, tá? Porque calcula a massa corporal das vítimas com o estrago causado na estrutura do veículo e dá para estimar a quantidade de energia necessária. E aí, pela quantidade de energia com a massa do carro, você estima a velocidade, tá? A velocidade que ele estava. E apareceu uma outra coisa, ele também fugiu, que ele bebeu, gente. Ele disse que não bebeu, mas a investigação demonstrou que antes do acidente, ele estava com umas pessoas num bar, tá? Lá salvo engano, no Rei do Bacalhau, ali na Cadeg, sei lá, e
comendo bolinho de bacalhau e bebendo chopp. No vídeo que a casa filma, a polícia conseguiu o vídeo, parece que pelo menos o garçom serviu para ele, não é para a mesa, para ele, 5 chopps. Tá? Então é evidente que ele estava sob efeito de álcool. Tá? 5 chopps já dá uma alteração substancial na capacidade de dirigir. Então, ele fugiu. Poderia ser preso em flagrante. Não foi por quê? Porque ele só foi se apresentar muito tempo depois, não tinha mais situação de flagrância. Então, mas ali, gente, né, aquele caso daquele militar que atropelou o ciclista, ele aparece com a garrafa na mão, bebendo, mas no momento que ele foi submetido ao exame de corpo de delito, já tinha metabolizado e parece que o laudo não disse que ele estava embriagado, disse que ele ingeriu bebida, mas não conseguiu atestar a embriaguez. Isso é um outro problema que a gente vai falar lá na frente. Gente, existe um fenômeno chamado tolerância. Ou seja, cada ser humano, dependendo da sua constituição física, tá? Grande, pequeno, forte, fraco, magrinho, e também da sua o seu hábito de beber ou não, ele vai ter um comportamento diferente do álcool. Então, a pessoa bebe, por exemplo, uma certa quantidade de álcool. A mesma quantidade é bebida por várias pessoas. Cada uma vai ter um tipo de reação àquela quantidade de álcool. Porque depende disso que eu falei, o fenômeno da tolerância. Tem gente que é mais tolerante, gente que é menos tolerante. E aí pode não ficar embriagado. Que beber é uma coisa, estar embriagado é outra. É um fenômeno biopsicológico, a questão biológica e psicológica de afetar. Para evitar esse problema, o legislador do trânsito mudou a lei e disse agora que é beber determinada quantidade de álcool, independentemente de estar embriagado ou não. Então tem lá tantos mililitros de álcool. Passou daquilo, tá? É o limite. Às vezes o cara bebeu aquela quantidade, até um pouco mais, e está completamente lúcido. Porque ele é grandão, é acostumado a metabolizar álcool, tá? E não vai, tá? Sofrer tanto quanto o outro, que é menor, tem menor capacidade corporal de absorver o álcool e diluir, e também não está acostumado a beber. Então, esse fenômeno da tolerância é muito interessante para a questão da embriaguez. Tá? Eu já vi vários laudos do médico legista atestando que positivo quanto à ingestão de álcool, negativo quanto a estar embriagado. E lembre-se, a pessoa não é obrigada a fazer prova de bafômetro nem tirar sangue para saber a quantidade de álcool. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Esse exame que o legista faz lá é um exame que afere outros indicadores. Tá? Ele vê a dilatação de pupila, se a pessoa está exalando cheiro de álcool, né? Se ele está com sudorese excessiva, né, que é suor, se ele consegue andar em linha reta. O médico, não sei se vocês alguma vez já foram ao exame de corpo de delito, ouviram alguém fazer, mas eu já cansei de ver vários. O médico chegar para o malandro e falar assim, faz um 4 aí, anda em linha reta até aqui, o cara não vai fazer. Tá? Aí o que o médico faz? Ele já se posiciona na sala de uma maneira que o camarada entrando pela porta, ele tem o piso, ele já põe alguma marca, ou então a marca do próprio piso, e quando a pessoa entra, ele já vê se está cambaleante ou não, se está em zigue-zague. Tá? Outra coisa, ele pega moedinha, por exemplo, ou então palito de fósforo, sem querer, deixa cair no chão, sem querer, querendo. Né?
E, pô, me ajuda aqui, pede o cara para ajudar. Já viu bêbado tentando empilhar a moeda em cima uma da outra? Ou então tentando colocar palito de fósforo dentro da caixa? Tá? Aí o médico já está verificando. Tá? Os casos onde é colhido sangue, é no caso que a pessoa se machuca também, e aí vai ter que fazer exame de sangue para uma série de tratamento, acaba tirando sangue para dosimetria do álcool. Ou o bafômetro, que na verdade o nome é etilômetro, né? A gente usa o apelido de bafômetro, médio bafão. Mas ali é etilômetro. Ele está medindo a quantidade de álcool, tá, alveolar, ou seja, não é o álcool que está no sangue, é o álcool que está nos alvéolos pulmonares. É quando ele passa e exala aquele álcool. É uma medida que não é tão precisa quanto a medição do sangue, tá? Mas é bem eficaz. Bom, vamos lá. Essa questão, então, do artigo 301 é muito importante que vocês conheçam, que pode cair no exame de ordem. O delegado prendeu em flagrante o condutor de um veículo que atropelou 20 pessoas em cima da calçada e matou as 20. Um crime bárbaro. Prende flagrante? Não. Por quê? Porque o cara atropelou, ficou ali, chamou bombeiro, tentou ajudar. Então, o artigo 301 diz isso. Não se aplicará a prisão em flagrante. Agora, a contrário senso, se o cara não prestar auxílio e fugir, tá? Além de um agravante porque ele fugiu, tem a questão que ele poderá ser preso caso seja perseguido por alguém ou pela autoridade, seus agentes. Tá? O primeiro delito, gente, previsto nessa lei é o artigo 302, tá? Que é o quê? Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena, detenção de 2 a 4 anos. E suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Aí entra aquilo que eu li lá. Essa proibição tem que sair na sentença e tem que obedecer aquele limite que nós lemos, de meses a anos. Tá? O juiz vai ter que, dependendo da gravidade, estabelecer quanto tempo que a pessoa vai ficar sem habilitação, e não ad eterno. Tá? Vejam bem, como a pena não passa de 4, mesmo se a pessoa ali não prestar socorro, o delegado tem que arbitrar fiança, gente. Tá? Que não passa de 4 anos. Vai lavar o flagrante, 4 anos. Agora, olha o que diz o parágrafo 1º. Antes de prosseguir, lembrar: homicídio culposo do trânsito. Se for doloso, é 121 do Código Penal. Eu usei meu carro como uma arma. Se for um homicídio culposo, mas causado por trem, o maquinista passou por cima da pessoa que passou na linha e morreu. Não é Código de Trânsito, gente. É o homicídio culposo do Código Penal. Tá? Atenção para isso, parece besteira. Mas isso cai em prova e a galera erra. Tá? Bom, parágrafo 1º. Professor, fala. No caso da embriaguez aí é Código Penal, então. O quê? Repete. Da embriaguez. No caso da embriaguez. Não. Resultado... Não. Não é o dolo eventual, não? Não, aí é uma outra discussão. Tá? Sim. Aí depende da circunstância do caso concreto. Tá? Correto. Você, tá? E dolo eventual, Damasio já falava isso há muito tempo, e outros doutrinadores, seria muito melhor o Brasil adotar na tipificação, ou seja, em cada crime, uma figura que levasse,
assemelhado ao dolo eventual, em vez de colocar aquela disposição genérica lá de dolo eventual. Né? Dolo, quis ou assumiu o risco. Porque, gente, como é que tu vai aferir isso? Fala para mim, que o cara assumiu o risco. Porque qual é a diferença do dolo eventual para a culpa consciente? Fala para mim. Culpa consciente. Verdade. Entendeu? É uma linha muito tênue, tá? Verdade. É o que se dane. A verdade é essa. É exatamente por isso que eu estou perguntando ao senhor, mas porque... Isso é um problema, cara. Tá? É um problema. Uhum. Eu que trabalhei muito tempo com isso, tá? Eu não me lembro de nunca ter indiciado alguém por dolo eventual. Tá? Porque eu sei que é difícil de sustentar. Porque olha só, gente, para trazer todo mundo aqui para a mesma discussão. Nós temos o crime culposo, temos o crime doloso, e lá no crime doloso tem o dolo e o dolo eventual, ou seja, que a pessoa não quis cometer o delito, mas, de alguma forma, assumiu o risco, ou seja, ele disse assim, eu não quero matar, mas se matar, que se dane. Que se dane, eu estou nem aí. Isso é o dolo eventual. Ele não quer matar, mas ele admite que se morrer também alguém, tá pouco se liga. Isso é dolo eventual. Aí a culpa. Nós temos a culpa inconsciente, que é a culpa comum. Imperícia, imprudência, negligência. O cara tem um dever de cuidado que ele não observa e causa o crime. Tá? Isso é culpa no sentido da culpa, o crime culposo, a culpa inconsciente. Mas temos também a culpa consciente. Não interessa, é culpa. O juiz, tá? O juiz, é isso aí, mano. O juiz vai aplicar a mesma pena, culposo. Só que na culpa consciente, e a tendência do juiz, lá pela previsão do artigo 59 do Código Penal e outro, é o quê, gente? Chegar para o máximo da pena combinada. Porque o cara teve a consciência que poderia causar aquele delito. Só que, aí você para pensar, tá? Essa culpa consciente, ela se assemelha muito ao dolo eventual. É aí que causa confusão. E a diferença é o seguinte, a diferença básica. Na culpa consciente, a pessoa vislumbra a possibilidade de causar o dano. Só que ele acredita piamente que não vai acontecer. Na direção, não. Eu andando rápido nessa via com o pneu careca, eu posso atropelar alguém e machucar. Porra, mas eu dirijo pra cacete e Deus é brasileiro, meu pneu não vai furar, eu não vou atropelar ninguém. Então ele previu e acreditou que nunca vai acontecer. Culpa consciente. E o dolo eventual? Porra, eu estou correndo muito, pneu está careca, eu posso causar um acidente? Porra, eu não quero, mas se causar, que se dane. Quem manda esse babaca do pedestre ficar andando na rua? A rua é para carro, né, da calçada. Tá? Mas como falou a Mara, como é que eu vou saber isso? Eu posso aplicar o detetor de mentira no autor? Eu posso aplicar o soro da verdade? Não. Eu posso torturar o cara só um pouquinho para ele... Não. E aí, gente, se o babaca do acusado falar que não queria, mas assumiu o risco, se acontecer que se dane, eu, como juiz, mando submetê-lo a exame de sanidade mental, gente. Porque ele deve ser maluco. Vai trocar um homicídio, por exemplo, culposo, por um homicídio doloso, indo para o júri com pena alta, entendeu? Então, Taurino, essa questão agora depende do caso em concreto. Eu já vi várias vezes o delegado, ainda mais quando dá muita repercussão, um caso típico dessa repercussão foi o filho lá da Cissa Guimarães, que a galeria do túnel acústico estava fechada, e eu que dava aula em Ipanema, tá? Eu dava aula em Ipanema 3 vezes por semana à noite, uma vez por semana de dia, 3 vezes à noite. Então, eu passava ali todo dia indo
ali para o recreio, tá? Quando tinha isso, manutenção da galeria, eles fechavam uma galeria, ficava uma aberta, fazendo mão em contramão, e uma galeria fechada. A molecada de lá, jovem, né, adolescente, pós-adolescente, usava a pista fechada para andar de skate, fazer manobra radical e tudo. Lembra? Ali em cima tem o túnel acústico, tem aquele minhocão lá, aquele apartamento. Muita gente mora ali. Eles faziam isso. E nesse dia, eles estavam fazendo, e um motorista estava na galeria, mas tinha uma abertura, como tinha muito trânsito, indo e vindo, ele queria andar mais rápido, ele jogou, porque o babaca não devia passar ali, ele não sabia que a galeria estava toda fechada aqui. Entrou na pista e não sabia que a molecada fazia aquilo, e atropelou. Tá? Então, gente, devido à repercussão, a delegada que apurou o caso, eu conheço ela, nós fizemos curso superior de polícia junto, é o último curso que ele tem que fazer, ela indiciou o cara no homicídio doloso, com dolo eventual, que deveria, ele sabia e correu o risco quando entrou ali. E os PMs que participaram da ocorrência foram indiciados porque eles, né, desfizeram o local, mandaram o cara levar o carro para a oficina e lá para ter um desenrolo. Tá? Bom, o promotor embarcou nessa. Muita mídia em cima, né, a questão da mídia. Tá? E houve a denúncia. Mas depois, lá no júri, não foi aceita a tese do dolo eventual. Ele vai responder por homicídio comum. Tá? Agora, já vi um outro caso, que mesmo com defesa, com isso e aquilo, o cara se fornicou. Tá? Foi o caso de um repórter cinematográfico da Bandeirante que estava cobrindo uma manifestação aí que tinha aqueles sininho e companhia, né? Aqueles arruaceiros, tá? Tumulto lá na Central do Brasil, ali perto do Comando Militar do Leste, ali, e estava lá a equipe de filmagem, filmando aquilo tudo, trabalhando, né? E os caras soltaram um sinalizador, mas não é um busca-pé não, gente, é um sinalizador, acho que tipo naval, tá? Para sinalizar em desastre, essas coisas. Eles ligaram o sinalizador no meio, jogaram na multidão. Tá? Pelas características, foi atingido na cabeça. Pelas características daquele objeto, seu poder letal, eles foram denunciados por homicídio com dolo eventual e o juiz bancou, foi para júri. Eu não sei o que resolveu, porque depois eu parei de acompanhar. Tá? Porque são tantos casos que a gente acaba perdendo contato. Mas quem lançou aquilo entendeu-se que teve dolo eventual. Por quê? Pela natureza da reunião, gente pra caramba, e a natureza do objeto. É evidente que o cara falou que se dane se matar alguém. Eu vou jogar essa porra para tocar zaralho, entendeu? Lembre-se, nós estamos falando daquela época que tinha manifestações legítimas da população, mas que se filtravam elementos, né, marginais para quebrar a vidraça de banco, tocar zaralho, igual esse tal de sininho aí. Tá? E esse próprio movimento pagou uma fortuna, gente, para advogado e não conseguiu. Foi lá como homicídio doloso. Tá? Então, gente, Taurino, isso é muito relativo, cara. Tá? Vai depender. Em última análise, quem vai decidir isso é o conselho de sentença. Porque mesmo que o juiz entenda e mande para o conselho de sentença, pronunciando a pessoa, um dos quesitos é o juiz perguntar se houve crime doloso contra a vida. Isso o conselho de sentença entender que não, acabou. Tá? Mas aí qual é a solução? Vocês aprenderam isso em processo. Foi para a segunda fase do júri.
Só que os jurados lá entenderam que não é crime doloso contra a vida, o juiz não pode mais, depois da sentença de pronúncia, mandar para o juiz competente. Ele mesmo vai ter que julgar, como se fosse um juiz singular. Só ele, entenderam? É a solução do Código de Processo. Viu como foi bom a pergunta do Taurino? Eu falei uma coisa para vocês aqui, que isso pode cair numa prova do exame de ordem. É uma prova legal, cara, uma questão legal, né? Olha só. A pessoa é denunciada por dolo eventual. O juiz recebe a denúncia, faz toda a primeira fase do júri, e entende por bem que tem indícios suficientes para aquela pessoa ir a júri popular. Ou seja, de fato, o juiz entendeu que é um crime doloso contra a vida, vai a júri. Só que chega lá no júri, o jurado pode desclassificar. Não, isso não é crime doloso contra a vida, não. Tá? E aí, como é que fica? Se for antes da sentença de pronúncia, tá? O juiz decidir, aí ele pode fazer, vocês sabem, 4 coisas. Antes da sentença de pronúncia, quando o juiz chega ao final da primeira fase do júri, o que ele pode fazer? Pronunciar o réu, mandar para a segunda fase, impronunciar, ou seja, não diz que sim nem que não, tem a impronúncia, que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer, posso ficar lá vagando. Terceiro, ele pode desclassificar o crime. Não, isso não é crime doloso contra a vida, é crime culposo. Tá? E mandar para o juiz competente, ou ele pode entender que nem crime é. Tá? Ele extingue ali. Tá? Agora, se ele passar para a segunda fase, e se for o conselho de sentença, os jurados que entenderem que não é crime doloso contra a vida, aí ele não pode mais jogar para o juiz competente. Ele vai ter que fazer o quê? Ele mesmo julgar, gente. Tá? É mó barato isso, está no Código de Processo. Tá? Isso é uma boa questão para cair numa prova de concurso. Tá? Quem não tiver ligado, ele vai sentenciar. Não, sentenciar, ele sempre sentencia. Tá? Mesmo que eu considero a sentença completo, a condenação e a dosimetria da pena. A dosimetria da pena, quem dá lá no júri Não, se o júri desclassificar, aí volta para ele e ele é que vai julgar. Tá? Se houve crime ou não, e se ele entender que houve, qual a pena. Agora, porque às vezes ele mandou para o júri decidir, voltou para ele que vai ter que ser juiz. Então, ele pode até absolver, dependendo do que tiver rolado lá. Entendeu? Isso é complexo. Por isso que júri é a parte mais complexa do direito penal, e quem trabalha com júri tem que receber muito bem, né, cara? Porque é complicado pra cacete, né? É muito complexo. São 2 fases, tem jurado e tudo isso. Por falar nisso, aquele caso lá do Sul, com todo o advogado, tu vê ali que tinha muito dinheiro para bancar advogados, um time bom, o cara foi condenado a mais de 31 anos, tá? Os jurados entenderam que ele, além de agredir a mulher, jogou a mulher do apartamento, tá? Então, não adiantou nada ter 7 homens no júri, que eu imagino como é que foi lá o debate. 7 homens no conselho de sentença, o que o advogado deve ter falado? Não, inclusive, não é porque ela é vítima que eu vou aliviar. Essa vagabunda, traidora, ele descobriu que ela estava traindo, saía com todo mundo, eles brigaram, ele brigou mesmo, tá? Ele brigou mesmo com ela e bateu, se arrepende, mas ele não a jogou pela janela, pela sacada. Ele brigou. Aí, ela, depois que apanhou, caiu na real. Isso eu estou falando para um júri de homens, já que não tinha mulher ali. Tá? Apelando para o machismo dele. Ela acabou, então, caindo na real, que ela foi culpada de tudo, já que era uma vadia, e arrependida se jogou pela janela e morreu. Tá? Ele é culpado de ter espancado. Ele admite, até porque está filmado. Mas jogar, não, ela é que pulou. Tá? Imagino que deve ter rolado isso lá. Só que não colou, e eu recebi a notícia agora aqui no grupo, que ele foi condenado, eu ainda não vi o detalhe, que foi
a mais de 31 anos, tá? De prisão. Mas vamos voltar aqui. Se, parágrafo 1º, no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente... Então, olha só, gente. A pena é essa que eu falei, tá? De 2 a 4 anos. Agora, vai aumentar de 1/3 à metade, ou seja, pode ir até 6 anos, se o condutor comete o crime nessas circunstâncias. 1. Não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Gente, vocês sabem que permissão é aquela provisória assim que tu tira a primeira. Quando completa 1 ano, aí tu pega a CNH. Então, se você atropelar alguém sem a carteira de habilitação, a pena aumenta de 1/3 até metade. 2. Praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada. Ou seja, o caso lá do Marcinho. O casal estava atravessando numa faixa e ele veio varetado e lambeu os dois. O homem morreu na hora e a professora, mulher dele, morreu depois, no hospital, algum tempo depois. Tá? Deixar de prestar socorro, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. Tá? É aquele caso de fugir e tudo, tem um aumento de pena. 4. No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzido o veículo de transporte de passageiro. Ou seja, é aquele motorista profissional. Mas veja bem, gente, não é por ele ser motorista profissional que vai aumentar. Ele tem que estar exercendo a profissão, ou seja, dirigindo táxi, uma van, um ônibus, um coletivo, um transporte escolar, alguma coisa dessa natureza. Tá? Aí foi revogado para o inciso 5º, porque tratava, foi revogado pela uma lei em 2008, e que também teve uma lei de 2016 que revogou o parágrafo 2º, e em 2017 foi incluído o parágrafo 3º. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, gente. Aqui é que estava a discussão que eu estava falando para vocês. Conduzir o veículo sob influência de álcool, e aí a defesa começa a discutir. Tá? É o que eu falei antes. Sob a influência de álcool, o cara está embriagado, a ponto de perder reflexo, tempo de frenagem, isso. Agora, se o cara bebeu e tem uma quantidade ínfima de bebida no sangue, a discussão se está sob a influência de álcool ou não. Para a parte administrativa do Código, eles resolveram dizendo tolerância zero, ponto. Mas aqui o legislador não alterou. Então, não basta a pessoa ter bebido. Tem que ser atestado em laudo que ele estava sob a influência. Tá? Porque o etilômetro é tão sensível que se a pessoa beber uma quantidade ínfima, vai acusar uma quantidade ínfima. Mas aí ele estaria sob a influência. O que é influência? Eu acho que vai ter que ter um laudo para determinar se aquela pessoa teve diminuída a sua capacidade de dirigir um veículo. E eu já vi vários resultados. Fala. Pode ter tomado biotônico Fontoura, né? Não. Isso aí é a galera lá da Lei Seca que tá? O biotônico Fontoura não vai nem mais com álcool, Tony. Acabou, não tem mais álcool, não. Criancinha pode tomar. Aí, o que acontece? Lembrei.
eu já vi vários casos de vir lá. Eu já falei para você, positivo quanto à ingestão de bebida alcoólica, negativo com relação a estar sob influência, embriagado. Tá? E isso aí vai ser discutido. Tá? Como a lei deixou uma brecha, vai se discutir. E aí, quem tiver mais garrafa vazia para vender, se dá bem. Gente. Por isso que a importância, por exemplo, de você ter uma reputação, uma credibilidade no mercado, que a galera que estiver ferrado vai procurar um bom advogado. Tá? E não um advogado qualquer. É igual médico. Tu tá com um probleminha, tu vai a um clínico geral para ele ver. Agora, se você tiver com um problema neurológico grave, tu tem que ir logo a um médico especialista. Tu vai ficar dando mole para ter um problema, entendeu? Então, esses casos corriqueiros, você vê aí advogados, tá? Ou que não tem muita experiência, ou porque não é da área, mas apareceu oportunidade, ele pega a causa sem ter conhecimento de fato, né? E começa a fazer algumas coisas na defesa que prejudicam. Eu já peguei casos de cliente andando, o advogado cometeu, assim, coisas que tu fala, como é que esse cara conseguiu passar no exame de ordem? Mas aí tu entende, gente. É porque não é da área dele. É igual eu. Uma vez, um amigo meu, delegado está nativo ainda, o Gilberto pediu para eu ajudar uma inspetora, amiga nossa, trabalhou comigo, trabalhei com ele, que ela estava com um problema que precisava interditar o irmão dela, que é até mais velho do que ela, mas é excepcional, ele tem limitação mental. E a mãe dela faleceu e ela tinha que gerir as coisas dele. E ele não tem capacidade alguma, é completamente incapaz. Tá? Eu conheço ele, a gente conversa e tudo, mas é uma criança. Então, ela tinha que providenciar que a mãe nunca fez isso, mas ela queria fazer, a interdição dele, né? Inclusive, para poder ele, lá na frente, quando ela falecer, se ela falecer antes dele, ele ter direito à pensão do Estado para se manter, porque ele tem uma pensão que passou da mãe para ele, porque ele é incapaz. Ela conseguiu ganhar, mas um salário mínimo, gente. O salário mínimo, eles moram num condomínio de classe média baixa, mas condomínio, conta de luz, alimentação, remédio, que aí tem vários problemas, um salário mínimo não dá. Tá? Então, ela preocupada falou com o Gilberto pediu para que, Ronald, quer lugar aí você que ativou tua OAB, faz essa interdição aí para a Patrícia. Eu falei, porra, Gilberto, isso não é minha área, cacete, eu vou fazer o quê? Direito de civil, família, interdição, cacete, eu, hein? Ele, quer lugar aí que ela pediu para a gente ajudar, está dizendo que está meia dura, não pode pagar um advogado. Eu falei, manda ela aí na defensoria. Não, mas com o contra-cheque dela, que ela ganha, ela é inspetora de polícia antiga, cheia de treino, e ganha 2 pecúnias. Tá? Então, o líquido dela está ali em torno de R$15 mil, tá? Porque a pecúnia é uma gratificação, é a antiga gratificação faroeste, tá? Que tinha. Então, com esse contra-cheque, ela não vai conseguir defensoria pública, gratuidade de justiça. Aí eu peguei, falei, vou pegar a causa, tá? Para ajudar amigo tu faz, né? É o que eu falo para vocês, quem fornica sempre a gente não é o inimigo, tá? Que o inimigo tu não vai dizer não para ele. É o amigo, gente. O amigo é que te põe em situações delicadas. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer uma interdição? Eu estudei isso na faculdade, mas teoricamente, tá? Por concurso, sei o que é, o concurso da Polícia Civil caiu, para delegado, tem direito civil, mas é teórico. Agora, na prática, aí eu tive que estudar 3 dias isso. Cara. Chegava à noite da faculdade, que eu dava cedo, ia estudar isso à noite. Fiquei 3 dias estudando, né, vendo o que é, antecipando o que o Ministério Público iria arguir, porque tem interesse, né, de pessoa com deficiência, e aí correu tudo certinho. Foi tudo tranquilo, ela conseguiu. Ainda deu maior sorte, que tinha que ter perícia, e o perito judicial
como ela não tinha direito à gratuidade de justiça, ela ia ter que pagar. Aí o perito ia dar o honorário dele. Só que chegamos lá, o perito, por sorte nossa, era um policial civil também, médico legista, mas que estava afastado porque teve um problema de saúde, não podia mais trabalhar como legista, negócio de cortando o corpo, e ficou aí, arrumou lá uma boquinha como perito do juiz. A gente conversando, ele, pô, o senhor, doutor, o senhor é delegado? Eu falei, tô, me aposentei, estou advogando, a colega, a inspetora, então eu vou cobrar o mínimo. Cobrou um salário mínimo, gente, coisa que poderia ter sido 5 mil, 6 mil, já vi cobrar 5 mil, 3 mil, cobrou um salário mínimo, pelos honorários da perícia dele. Até nisso ela deu sorte, tá? Mas ela me pagou um café. Tá? Saímos de lá, tomamos um cafezinho, tá? Sem direito a comida, só o café, pagou. Então, eu não tirei um dinheiro dela, pagou um cafezinho, tá? Mas, essa questão, então, que eu estou falando para vocês, do conhecimento, gente, é importante, tá? Eu, para não fazer uma M lá, que eu não conhecia a área, eu fui estudar, estudei 3 dias. Mas vocês vão pegar advogados que não, eu pego, quanto é que é? Tanto, eu vou. Tá? Aí chega lá, não sabe nada, faz uma opção, não sabe nem ler um laudo, tá? Não conhece isso. Então, por favor, tá? Vamos estudar isso, tá? A gente está vendo, vocês estão tendo leis especiais por causa disso, tá? Bom, ainda dá tempo de falar um pouquinho. Aí vem o artigo 303, que é a lesão corporal culposa, tá? De trânsito. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. E suspensão ou proibição, a mesma coisa da carteira. Tá? Aí vem o parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do 302, ou seja, na faixa de pedestre, não ter carteira, não socorrer a vítima. Então, a lesão corporal, gente, olha só, lesão corporal pena de 6 meses a 2 anos. Então, eu pergunto, tu atropelou alguém, tá? Machucou, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Tu não fugiu, vai para a delegacia. Chegar lá, o delegado vai fazer o quê? Tá? Termo circunstanciado. Porque não passa de 2 anos, então é GCRIM. Isso vai para o GCRIM. Mas, se o delegado constatar que você praticou esse crime, mas atropelou a pessoa na calçada, ou não tinha habilitação, aí a pena aumenta. Tá? Qualquer coisa que aumentar vai passar de 2 anos. Aí já não é mais o quê? Caso de juizado. Tá? Mas, como tem o artigo 301, também não é caso de prender a pessoa em flagrante. Porque ele não fugiu. Então, o delegado vai ter que fazer o RO completo e instaurar inquérito para mandar para o titular da ação penal, que, no caso, vai ser o promotor. E se a vítima representar, nesse caso tem que representar, o promotor vai poder propor ação penal. Caso a vítima não represente, o promotor não vai poder propor ação, ele vai ter que ele vai ter que providenciar o arquivamento. Tá? E lembre-se, essa representação tem 6 meses para que a pessoa se manifeste. Depois de 6 meses, perdeu o direito de representação. Não pode mais propor ação penal. Tá? Parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, que determine dependência. Não é só álcool, gente, é droga também. Outra droga, mesmo ilícita, maconha, cocaína. Se o crime resultar lesão
corporal de natureza grave ou gravíssima. Isso foi incluído em 2017, tá? Eles substituíram o que tinha e falam o seguinte: hoje a pena vai ser maior caso o motorista esteja embriagado ou fumado, cheirado, tá? E a lesão seja grave ou gravíssima. Aí eu quero fazer uma observação para vocês. Lesão corporal culposa, gente, nós aprendemos na faculdade que não tem graduação de leve, grave e gravíssima. A lesão corporal culposa é culposa, ponto. Tá? Então, se você dá uma porrada em alguém com um pedaço de pau e o cara fica tetraplégico, não mexe os pés, não mexe as mãos, fica impotente, cego, surdo, mudo e ainda morde a língua, perde a língua. Tá? Ou seja, isso aí é gravíssima, não tem dúvida. Agora, se em vez de uma paulada, você sem querer deixa cair um objeto do teu apartamento, cai na cabeça da pessoa e tem o mesmo efeito. Ele fica desse jeito aí. Tá? Isso é gravíssima? Não. É culposa. O juiz vai aplicar a pena entre o mínimo e o máximo lá do 129, culposo. Lógico, ele vai tender a chegar perto do máximo. Mas não vai ter aquela divisão de grave e gravíssima. Aqui, por causa da quantidade de pessoas bebendo e dirigindo e causando acidente, o legislador mudou a lei e disse o seguinte: se for demonstrado que a pessoa de álcool ou outra droga, e se a lesão for grave, não for um mero arranhão, a pena vai passar para 2 a 5 anos. Tá? Agora, se a lesão for leve, continua, tá? A questão do parágrafo 1º. Tá? E aí, gente, nós vamos ter o artigo 304, mas que eu não vou falar hoje, vamos parar por causa da hora. E aí, lembre-se, por favor, que nós paramos no artigo 304, vamos entrar no 304, tá? Do Código de Trânsito. Esse aqui que nós vamos, 304, tá legal? Que vai ser a omissão de socorro, que é uma omissão diferente daquela omissão lá do Código Penal. Aquela omissão do Código Penal é para qualquer pessoa. Essa daqui vocês vão ver que é um crime próprio, tá? Vamos, então, conversar na próxima segunda. Boa noite aí, obrigado pela atenção, galera. Tchau, tchau.